Senhores e senhoras, uma boa noite, que a paz de Deus esteja conosco. Vamos então assim, dando por iniciado as nossas atividades aqui nesta noite de domingo, convidando para que possamos já ir nos conectando com a harmonia da cúpula espiritual aqui do Grupo Fraternidade Emmanuel. Quem se sentir à vontade em fechar os seus olhos, agradecendo assim a Deus, a mais essa oportunidade reencarnatória, a disponibilidade de aqui estarmos para mais um aprendizado acerca do Novo Testamento de Jesus, sempre atrelado à codificação kardeciana, à terceira revelação ao Consolador prometido, e que os nossos mentores individuais possam continuar sempre nos incluindo no caminho do bem, do estudo, da expansão de consciência em nosso dia a dia. Assim sendo, vamos dando por iniciada as atividades desta noite de domingo. Que assim seja, graças a Deus. Caríssimos, uma boa noite. Alguém aqui ainda não me conhece pessoalmente? Levanta a mão. Vou colocar aqui quase 70% a 80% dos presentes. Então, rapidamente apresentar-me para que não tome tanto tempo do projeto que aqui nós trouxemos para cada um de nós. Sou o Bruno Boas, mantenho aí, vou fazer na verdade, em setembro, 45 anos. Nasci ao ano a qual Chico Xavier, que foi o médium a qual o patrono dessa casa leva o nome, que foi o seu mentor Emmanuel, concorreu ao Prêmio Nobel da Paz. E pergunto, caríssimos, lá no ano de 1981, Chico Xavier ganhou o Prêmio Nobel da Paz para o mundo material? Não, mas ganhou para o universo. Por tudo que ele fez até o ano de 2022, retificando 2002, com seus 92 anos de idade, convidando-nos para que também ganhemos a nossa oportunidade reencarnatória no bem agir, fazendo valer a pena todos os nossos esforços aonde quer que nós estejamos. Tenho o hábito de dizer que sou espírita desde berço, já que tive a oportunidade de passar por todas as atividades e convido-os para que assim também façam junto aos seus queridos filhos, netos, bisnetos, enfim. Lá desde evangelização infantil, mocidade, juventude, cursos, fazendo com que construamos alicerces sólidos para que saibamos os nossos compromissos existenciais neste momento ímpar de transição planetária. No campo das exposições evangélicas, praticamente aí estamos desde fevereiro de 2024, até hoje assim sendo, computando-se aí 2 anos e 4 meses, gravadas, já temos aí mais de 290 exposições evangélicas. Convido-os, inclusive, lá no final do nosso projeto para que se inscrevam no meu canal e possamos aí compartilhar conteúdos que nos engrandeçam, que proporcionem a nossa reforma íntima. E assim, vamos buscando construir, caríssimos, essa família universal, boa noite, senhora, em torno da proposta cristã, em torno da proposta do patrono desta casa, que nós vimos o nome dele em vários cantos aqui do salão, que tanto nos deixou de legado para a nossa expansão de consciência. Hoje, caríssimos, vou trabalhar com mais um tema que muito gosto de trabalhar desta obra nas casas espíritas, a qual eu tenho oportunidade de levar estar fisicamente. Que é a obra conhecida por nós, os espíritas, como terceira da codificação kardeciana, assim, conhecida pelo título de O Evangelho segundo o Espiritismo. Lá nos Hinos, de sua primeira edição, publicada a abril de 1864, praticamente estaremos ali, não vou dizer no começo, mas um pouco além do começo, já que essa obra é composta de 28 capítulos, sendo o 28º último, coletânea de preces espíritas, construídas pelo nobre codificador Allan Kardec e Hippolyte Léon Delisle Rivail. Vamos parar ali no capítulo 11, caríssimos, intitulado Amar ao Próximo como a Si Mesmo. E os itens 14 e 15, caridade para com os criminosos. Por que será que o meio Rabi da Galileia, também aqui representado em alguns quadros da casa, mas também ali ao fundo que eu já ouvi, assim nos convidou para que agíssemos para com os semelhantes, principalmente nesse momento ímpar,
a qual vemos guerra, corrupção, mentira, fome, adultério, por pensamento e ou atos praticados, orgulho, vaidade, arrogância, prepotência, tantas mazelas ainda tão inerentes em nós, seres humanos encarnados, que precisamos lapidá-las, em menor, mediano, maior grau, não importa. Mas, se já não passamos por algumas situações, poderemos ainda haver de passá-las dentro dessa oportunidade reencarnatória. Então, por que será que o Meigo Rabi assim convidou-nos para que empreendamos a caridade, a fraternidade, o perdoar aos ditos criminosos? E o que é ser criminoso mesmo? A ausência de conhecimento, ignorância de valores espirituais reais, aqueles a qual nós levaremos para a eternidade e os gozaremos onde quer que nós estejamos, em qualquer canto deste universo. Bem-aventurados são todos os seres encarnados que possuem todos, sem exceção, o véu do esquecimento do passado, fazendo com que não nos lembremos de mazelas que sim, podemos já ter infelizmente empreendidos, clamorosas em desfavor de uma mais pessoas ou até mesmo de coletividades lá no pretérito, em reencarnações outras, em qualquer uma das muitas moradas da casa do Pai, porque sim, afirmo-vos, somos viajores do universo. Raros são os que são originários deste orbe, da nossa querida essência Gaia do planeta Terra, em estado de reino hominal. Não estou falando nem do princípio inteligente, que é criado por Deus simples e ignorante, em reinos anteriores ao nosso. Sejam eles reino mineral, reino vegetal, reino animal, enfim, o nosso reino hominal. Então, empreender a caridade para com os que estão em erro, temporariamente falando, é um grande favor a nós mesmos, sim, porque o Meigo Rabi afirmou-nos que é dando que se recebe e que devemos fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito aqui mesmo a nós mesmos. É o grande convite do patrono desta casa, Emmanuel, de Chico e de todos nós que lutaram para colocar o cristianismo redivivo acerca de nossa acessibilidade. Caríssimos, vamos juntos então mergulhar nesta caridade que devemos a empreender no nosso dia a dia. Inclusive, nada é por acaso, não é verdade, caríssimos, nesse universo. Recentemente, há 2 semanas atrás, estive pela primeira vez lá na Casa Verde, no bairro da Casa Verde, lá no Jesus Gonçalves, e me recordei dessa frase. Não era essa temática, mas se eu recordei agora é porque eu preciso falar. Alguém deve ter assoprado em minha mente espiritual. Não consegui achar nesses 2 anos e 4 meses ainda, infelizmente, uma casa que tenha um grupo de voluntários que frequente presídios. Mas fiquei sabendo por uma das trabalhadoras, que inclusive é médium de cura daquela casa, que muito assim o fazem os evangélicos. Você olha que bacana, quantos exemplos então os evangélicos dão a nós, os espíritas. Por que será mesmo? Quem que trabalhou com o patrono desta casa? Chico Xavier. Até o ano de 2002, falei isso no começo, e até retifiquei o ano, lembra, caríssimos? Com seus 92 anos de idade, Chico visitava os prisioneiros. Porque lá, caríssimos, existem muitas energias negativas, pesadas, vibrações essas, oriundas não só deles, que erraram nesta atual encarnação, como também pretéritas, mas também dos seus desajustes, dos seus algozes do passado, que muitas vezes, diga-se de passagem, aqui são trazidos neste hospital espiritual, para que sejam ali cuidados e redirecionados para a vida eterna, para que um dia voltem e mergulhem a corpos físicos como nossos, seja no corpo feminino ou no corpo masculino, não importa. O importante é que retornemos e aparemos às nossas arestas do passado. Então estou à procura de uma casa espírita que tenha um grupo, porque eu vou dar um jeito de arrumar um horário na minha agenda, que já é grande, em várias atividades nas casas espíritas, nos 7 dias da semana, para que busquemos visitar esses prisioneiros, para que levemos que seja, que é de grande valia, o Novo Testamento, ainda que não seja a nossa terceira revelação. Porque encheremos o nosso coração espiritual de tanta alegria, porque colocaremos no lugar deles, a convite do Rabi da Galileia. Chico Xavier assim o fez. Pergunto, por que os espíritas até hoje não estão fazendo? Há décadas, para não dizer há mais de séculos, mas os evangélicos fazem. Tem outras atividades que são sim importantíssimas, que já nós os espíritas fazemos, é lógico, mas por que não também essa? Até quando, caríssimos, vamos
deixar para o futuro aquilo que compete apenas e tão somente no hoje, no agora, em loco, nessa atual encarnação, de o realizarmos. Mais um exemplo que nos deixa o Rabir: não julgueis para não seres julgados. Outras religiões têm muito a nos ensinar também, ainda que não tanto desperto estejam, acerca da verdadeira vida que é espiritual, acerca das muitas moradas da casa do Pai, acerca dos degraus evolutivos que nossa individualidade nós vamos nos esforçando por alcançar, atingir gradativamente em nossos esforços individuais. Grande convite dessa casa, e vamos que vamos, caríssimos, porque o tema faz com que nós busquemos trabalhar da melhor forma possível, sempre com a ajuda das intuições dos amigos espirituais aqui presentes, ainda que não os divisemos com os olhos físicos da carne. Perceberam, caríssimos, que nosso slide mestre, esses itens 14 e 15 tratam ali das instruções dos espíritos? O que significa isso? Normalmente nos 28 capítulos, tirando o 28º, como eu disse, coletânea de preces espíritas, do primeiro ao 27º, sempre ali tem um entendimento e as pesquisas de Allan Kardec em cada início de capítulo. Na sequência, lá bem próximo ali, até que feche o capítulo, vem as instruções dos espíritos. Por quê? Porque nos dá uma visão ampla, macro, acerca daquilo que Kardec não pôde divisar com todos os seus esforços, junto com outros médiuns, não só na França, mas em outros países. Em algum dos pontos, alguns espíritos identificam-se nessas instruções dos espíritos. Outros apenas assinam como um espírito amigo, um espírito protetor. Está tudo certo, porque isso é secundário, nomes. Primário é o conteúdo da essência. Da mesma forma que eu sempre falo nas casas espíritas, quem está aqui, isso é de menos. O imprescindível é o conteúdo que devemos sair da porta para fora do Emmanuel e o colocar em prática. Não tenhamos dúvida em relação a isso. Então vamos ter aqui logo no início deste item 14 o contributo de Elizabeth de França, lá na cidade de Harvard, em 1862. Logo que essa querida irmã, a qual temos no Google Imagens uma imagem de como essa irmã foi em sua última encarnação. Ela vem dizer que a verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos de Deus para o mundo. A verdadeira caridade. Quantas obras aqui a casa Emmanuel faz, não só aqui, mas também nas suas outras instituições, em outros bairros que aqui nós temos em atendimento? Haja vista recordar-me de apenas uma delas, que quando sempre tem possibilidade aqui busco ajudar no campo do voluntariado, que é nos sábados pela manhã a distribuição de alimento, como também a parte de vestuário e outras mais situações que aqui, nós que temos o hábito de estar corriqueiramente na casa, sabemos que ela busca empreender em prol dos mais necessitados. Está tudo certo? É a proposta de Emmanuel, de Chico, de Jesus, da Rosa Mística de Nazaré, de Maria. Então, é um esforço que devemos empreender no nosso dia a dia. Mas, se em algum momento, caríssimos, estivermos com dificuldades financeiras para fazer a caridade que normalmente o ser humano faz para com o seu semelhante, ainda assim temos a oportunidade de sermos úteis aos mais necessitados. Como, por exemplo, como Chico Xavier tanto assim falou, um sorriso, um abraço, um aperto de mão, um ouvir uma palavra, um dividir de tempo, como também de algo que esteja ao nosso alcance. Tudo é caridade. Bem-aventurados somos todos nós que, neste momento em diante, com a somatória de tudo que recebemos aqui e ainda haveremos de receber, levemos para os nossos lares a certeza de que tudo que eu puder fazer que possa aliviar a carga reencarnatória do meu semelhante, seja ele quem for, eis ali um fractal, uma fração gradativa de caridade que somar-se-á ao longo desta encarnação e atingir-se-á quando voltarmos para o mundo espiritual, com aquele que muito nos ensinou, o André Luiz, que muito trabalhou com o Chico Xavier também, os ditos bônus horas, que devemos os potencializá-los, os multiplicá-los em nosso benefício, como também de outrem. Quem aqui não quer, em voltando para o mundo espiritual por meio da desencarnação, acelerar o processo de encaminharmos as ditas colônias espirituais e não ter que passar por zonas de turbulências emocionais nos ditas regiões de sofrimento, nos ditos umbrais, umbral grosso, umbral médio? Ninguém quer isso para a sua vida, não é verdade, caríssimos? Por isso, no título deste capítulo 11, itens 14 e 15, caridade para com os criminosos, porque um dia
já podemos ter sido esses, mas tivemos a oportunidade do acordar espiritual, da expansão de consciência, porque não é à toa que estamos aqui, não existe o acaso, caríssimos. Assim sendo, vamos a convite de Elizabeth France, de Harvard, em 1862, interiorizar tudo que possamos fazer em prol dos mais necessitados. Só nesta oportunidade de adentrarmos a esta casa, já estamos buscando ser caridosos em buscarmos um relacionamento afetuoso, a dar o nosso lugar no passe, por exemplo, a quem esteja com uma dificuldade de locomoção, ou uma criança que esteja incomodada, um nenenzinho. Isso não é caridade? Tudo é caridade, caríssimos. Vamos nos esforçar para absorver o conteúdo límpido e cristalino que os voluntários aqui trazem, independentemente do dia da semana e das atividades que a casa empreende, para o nosso benefício, para a nossa ascensão espiritual. Tão importante essas primeiras palavras de Elizabeth de France. E ela vai continuar ainda nos dizendo o seguinte: os irmãos estão percebendo que eu estou dando um tempinho e também ingerindo bastante água, que a escala de exposições caríssimas não está fácil. É uma média de 4 a 5 por semana, então haja água e às vezes a garganta incomoda. E também fora as inflamações que eu venho aí em processo de retorno, mas está tudo certo. Lá em cima vai ajudando e nós façamos a nossa parte, que as coisas vão funcionando aos poucos. Vai continuar essa querida irmã Elizabeth nos dizendo o seguinte: a verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que damos aonde quer que nós estejamos, nem mesmo nas palavras de consolação que as acompanhais. Falamos já dessas duas situações. O que mais essa irmã pode nos afirmar? Não é isso apenas que Deus, a fonte criadora, exige de cada um de nós. A caridade sublime, ensinada pelo meigo Rabi da Galileia, consiste também na benevolência constante e em todas as coisas para com o vosso próximo. Não sei aqui se os irmãos já tiveram a oportunidade de se atentar a este ponto. Não estou falando propriamente os trabalhadores, mas os assistidos que vêm receber o atendimento fraterno. Em temáticas anteriores, a qual os voluntários aqui trouxeram. Caríssimos, em maioria da humanidade encarna esses pouco mais de 8 bilhões, porque sim, esse é o número que os irmãos espirituais afirmam estar em espírito em carne e osso, aqui ocupando corpos físicos nessa atual encarnação. Em sua grande maioria, nós, no ambiente familiar, em primeiro grau, ali vivemos com seres a qual nós nos desajustamos no pretérito. Erros esses causados por nós mesmos. E como a fonte criadora Deus é perfeito, o que faz mesmo para que reajustemos-nos consciencialmente? Temos que vir juntos. Suportarmos primeiramente, depois entendermos e consequentemente amarmos. Porque a natureza não dá salto. Ninguém pode falar assim: já amo o meu semelhante, que eu tenho aquela rosca diária em 24 horas por dia durante toda a encarnação. Em um mundo final de provas, expiações e em transição planetária, não, caríssimos, não podemos mentir para as nossas consciências, mas esforçar-nos para que, em aparando as arestas, compreendendo-nos como cada cabeça é um mundo, cada cabeça é uma sentença, e cada um de nós está em um degrau evolutivo, moral e intelectual, como exigir de outrem aquilo que muitas vezes nós mesmos, em nossa individualidade, ainda não ofertamos ao meio, ao universo. Não julgueis para não ser de julgados, também nos afirmou o meio Rabi da Galileia. Olha como esse Rabi é cirúrgico, olha como, ainda que há pouco mais de 2000 anos atrás, em uma única encarnação ele tenha passado, ele já divisou que passaríamos ao longo dos milênios por meio dos erros que ainda cometeríamos, porque sim, somos crianças espirituais. Concordam, caríssimos? Então, vamos errar ainda e muito nessa atual encarnação, porque temos o nosso livre-arbítrio relativo, e que bom que assim não é, porque se fosse absoluto, o que essa humanidade já teria feito. Olha o que está acontecendo em alguns países que aqui não precisa mencionar. Estamos em um mundo globalizado, basta que liguemos a televisão, o rádio, a internet, os canais que ali distribuem vídeos para que saibamos o que acontece no outro canto do orbe. Então, que bom que ainda a humanidade, essa criança que é a humanidade em experiência evolutiva, tem um livre-arbítrio relativo. Mesmo assim, olha quantos prejuízos nós empreendemos, e que é a nós mesmos que nós estamos prejudicando, porque é dando que se recebe, também afirmou o Rabi.
Se eu dou algo de negativo para o meio, voltará para mim sem pressa nenhuma ao longo da eternidade. O oposto, logicamente, que funciona e que é o melhor. Tudo que eu usufrua de benesse e compartilhe com o meu semelhante, reverter-se-á ao meu próprio benefício, fazendo com que eu venha gozar no futuro de melhores condições para comigo e para os que estejam ao meu redor. Então, essa benevolência, esse impedimento de que cada cabeça é um mundo e que temos que nos respeitar reciprocamente, já começando do ambiente familiar, para que nas ruas sejamos espelhos ao mundo, principalmente e também no ambiente profissional. Cumpramos com que os nossos mentores individuais, com que a cúpula espiritual aqui do Fraternidade Emmanuel quer que nós cumpramos na nossa simplicidade, humildade, possibilidades e limitações que todos nós as temos ou não, caríssimos. É um exercício diário, dificílimo, fácil vir aqui à frente ou em qualquer canto deste orbe, falar, decorar, memorizar. Qualquer um pode fazer isso, passa aqui esforços para tanto, mas da porta para fora, a quem muito é dado, muito será cobrado. E não fala-se apenas, caríssimos, em recursos pecuniários, porque isso também é transitório. Isso é um empréstimo da fonte criadora para conosco. A pobreza material é um empréstimo. A bonança material também é um empréstimo. Falei isso hoje lá no Grupo Espírita Irmã Marisa, na rua 15 de novembro, lá no Jaguaribe. Tinha exposição hoje às 10 horas da manhã. Sabem o que apenas nós temos de real nosso, caríssimos, para a eternidade? Mal o espírito. Tudo de restante nós temos que dar satisfação, porque são empréstimos. Queremos acelerar a nossa ascensão, a nossa felicidade relativa na condição de criaturas, ou queremos estacionar em projeto evolutivo? Jamais regredir. A codificação, as 5 obras do Pentateuco e as obras complementares afirmam que o espírito não regride a partir do momento que chega no reino hominal. Pode estacionar-se. Dificilmente não indico essas 2 obras para conhecimento de nós acerca desse processo de estacionar do espírito, que ninguém quer para ninguém, nem para os que mais fazem situações erradas na condição de criminosos em qualquer canto deste orbe. Uma delas, trazida pelo patrono desta casa, intitulada A Caminho da Luz. Outra obra de Edgar Armand, intitulada Os Exilados de Capela, mostrando que o intercâmbio entre mundos aconteceu, acontece e acontecerá para a eternidade em qualquer uma das muitas moradas da casa do Pai. Isso é natural, é a enxertia dos mais evoluídos para com os menos. Acontece isso neste momento, neste orbe, caríssimos? Sim. Também tem uma quadrilogia que gosto de indicar para a leitura de cada um de nós estudo. Já li uma vez, mas tenho que ler outras. São 4 obras, intitulada Transição Planetária do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, pelas mãos abençoadas de Divaldo Franco. Seres que já passaram por situações como nós estamos passando agora, mas que já as venceram e querem, como caridosos e fraternos de espírito que já se tornaram, a convite do Meigo Rabi, aqui estão aportando desde a década de 70, para que, com os exemplos que eles conquistaram para os seus espíritos imortais, demonstremos no dia a dia, e nós, quem sabe, como bons alunos, os aprendamos e os coloquemos também em prática em benesse aonde quer que nós estejamos, lá na constelação das Pleiades, lá na constelação de Órion, mas em específico nesta quadrilogia do sistema quádruplo de planetas Alcione. Então mergulhemos também nesse estudo quando tivermos tempo para tanto, porque assim diremos: dias melhores já estão vindo, não virão, já estão vindo, já estão inclusive aqui corporificando-se. Tem um vídeo do Divaldo assim, em um final de congresso, ele respondendo a perguntas que ali eram formuladas a ele. Ele mesmo disse que teve contatos com esses de Alcione. E dá para ver a diferença intelectual e moral. Haja visto essas crianças que não estão vindo mais tão precárias em coeficiente intelectual. Tem algumas de 2, 3, 4 aninhos que mexem melhor no celular, maior atividade que nós, que tanto nos esforçamos. E trabalhamos com esta ferramenta no nosso dia a dia. Mas não basta o intelecto. Vão ter que colocar também a prática na moral, para que transforme a energia, a carga psíquica deste orbe em mundo de regeneração. O que mesmo esse patrono desta casa falou lá na década de 70, numa obra intitulada Plantão de Respostas, afirmando que a Terra tornar-se-á num mundo de regeneração lá para 2057,
Um dos motivos é essa enxertia que de fora do sistema solar aqui está portando, com esses queridos extraterrestres que um dia também nós os seremos para com outras moradas da casa do Pai. Aí podemos nos perguntar por que será que Emmanuel falou no número 2057 se a codificação ou os espíritos amigos afirmam que espíritos de luz não gostam de dar datas. Lógico que não, mas podem dar o que sim? Parâmetros, parametrizações, para que nós nos enchemos de esperanças espirituais. 2057 menos 200 dá quanto mesmo, caríssimos? 1857. O que aconteceu mesmo a 18 de abril de 1857? A publicação da primeira obra da codificação, o Livro dos Espíritos. Olha porque o meigo Rabi disse que e há de estar conosco até o final dos tempos, e já estamos vivendo estes momentos de separação do joio e do trigo. Tudo está nessa proposta, a qual aqui Elizabeth Franci nos convida a ampliarmos em nosso dia a dia, para a concretização e para o acelerar-se desse mundo de regeneração que compete a todos nós, os empreendermos no nosso dia a dia, de baixo para cima e de dentro para fora, humildade, simplicidade, pezinho no chão, mas conscientes de que não devamos nos contentar com o que somos até agora. O hoje tem que ser melhor que o ontem, caríssimos. O amanhã nem se fala. Isso não significa, tampouco quer dizer, que não devamos ser gratos com a atual encarnação, com tudo que nós recebemos até agora de autorização de nossos mentores, que são o elo maior para com Deus, a fonte criadora. Lógico que temos que ser gratos, mas não nos contentemos com o que nós somos até hoje. O que disse novamente aquele irmão estelar, nem originário desse sistema solar: vós sois deuses, vós podeis fazer tudo isso que eu fiz e muito mais. Ah, será que ele precisava pequenar-se em espírito para que nós nos engrandecêssemos ao longo das sucessivas encarnações? Hoje percebemos que sim. Então, se ele é o caminho, a verdade e a vida, se ele diz que onde dois ou mais estiverem em seu nome, há de ele estar, e aqui ele está nesse momento, o que mais nos falta? Vejo pessoas nas ruas falando: ah, não vejo a hora que o Rabi reencarne no planeta Terra. Eu respondo: pra quê? Pra quê? Ele não pode fazer por nós, caríssimos. Nossos mentores individuais não podem fazer por nós. Nenhum dos mentores ao longo da escala evolutiva de Jesus, até que ele atingisse a perfeição relativa, porque sim, já divisamos que ele tem atingido na condição de criatura por tudo que ele nos demonstrou, o ser mais evoluído que aqui passou. Nem estes que participaram da ascensão de Jesus ao longo de sucessivas encarnações neste universo puderam fazer por eles, quiçá outros mais possam fazer por nós. Não somos nós, como eu disse, reafirmo, de baixo para cima, de dentro para fora. A caminhada é nossa, com os exemplos que aqui são empreendidos pela humanidade. Então, é isso que devemos interiorizar. Somos os construtores, os artífices da nova terra. Interiorizemos a data que o patrono dessa casa colocou em nossas mentes, ainda que não estejamos encarnados, lá para 2057. Mas que estejamos na erraticidade onde esses estão, e não divisamos em maior número aqui com os nossos olhos físicos da carne, vendo a semente que nós plantamos e que eclodir-se-ia ao longo dos anos sucessivos, com os esforços que ali esforçamos para tanto. É difícil? Ah, difícil, mas não impossível. Então, é a grande proposta desta oportunidade deste capítulo 11, itens 14 e 15 e outras mais situações que estamos sim abrindo um leque extenso, porque caridade para com os criminosos é termos caridade para conosco mesmo, não temos dúvida disso, caríssimos. Essa irmã ainda vai continuar nos auxiliando e nos dizendo o seguinte: devemos amar os infelizes. Eu diria que principalmente que é aqueles que nós devemos auxiliar mais, que é o que precisamos dar luz para que reconstruam-se espiritualmente em um corpo reencarnatório. Os criminosos, como criaturas de Deus, porque Deus gosta, ama e quer a ascensão daquele que ainda está na condição de átomo até aquele que já atingiu a situação de arcanjo, anjo, serafim, governador de sistemas solares e ou de galáxias. Desde que se arrependam, serão concedidos o perdão e a misericórdia, como para vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei, porque nada é impositivo, tudo deve ser dentro do campo
sugestivo. E essa sugestão deve ser pelo nosso bem agir. O que vem atrás do campo sugestivo? Algo que estejamos concretizando. Porque, repito, bem falar qualquer pode fazer. Mas isso não tornar-nos a sermos melhores em apenas, então, somente bem falar. Não, isso é 1% dos outros 99%. Antes, sejamos caridosos de boca fechada durante toda uma encarnação nas 24 horas por dia. Alguém tem dúvida disso, caríssimos? Não que consigamos fazer isso em um campo reencarnatório, em um planeta ainda de estágio final de provas e expiações. Mas é só um exemplo acerca do que mais devamos potencializar ao meio, manhã, tarde, noite, daqui a pouco, em desdobramento espiritual, nas madrugadas, para que tenhamos utilidade ao nosso espírito imortal, estudando e trabalhando o que foi que André Luiz nos demonstrou, caríssimos, nas primeiras obras das lavras mediúnicas, além de Chico Xavier, e no século XX. A necessidade de vir aqui realizando na matéria, na terceira dimensão, na fisicalidade, dar-nos os alicerces e a meritocracia para que daqui a algumas horas estudemos, trabalhemos, ajudemos lá nas zonas umbralinas, por que não dizer com a cúpula espiritual aqui deste enorme hospital que está em anexo, em uníssono com as atividades da estrutura física desta casa, para que no dia seguinte, envoltando pelo meio desta atual encarnação, sejamos mais úteis. Enchamos os nossos corações espirituais daquele bem-estar que passamos há pouco, naquelas horas da madrugada, a qual, graças à fonte criadora, bem-aventurados somos nós de não nos recordarmos daquilo que nós fazemos, para que não percamos a nossa atual encarnação, para que não envaideçamos em coisas tão ainda pequenas, do todo que precisamos, ou precisamos construir ao longo do nosso dia a dia. Essas faltas, então, que Elizabeth de França vir nos convidar a essa reflexão, ainda é inerente a cada um de nós, tá bom, caríssimos? Então, sim, vamos escorregar, mas consertar-nos-emos a partir do momento que recordarmos de tudo que recebemos dessa casa, ou outros mais locais a qual estejamos vinculados, ou as boas ações que os seres humanos estejam empreendendo e que sim estão crescendo exponencialmente. Ainda que os meios de comunicação divulguem aquilo que não agregue nada à nossa ascensão espiritual, que são essas notícias negativas, a depender do telejornal, então. Caríssimos, afirmam os irmãos espirituais que responderemos sentir por sentir pensamentos e atos realizados. Devemos ter ouvidos de ouvir, olhos de ver e, consequentemente, mãos de agir de forma mais límpida e cristalina. Então, o que nós estamos ouvindo mesmo, caríssimos? O que estamos empregando de tempo no campo dos ensinamentos que estamos interiorizando ao nosso espírito imortal? O que estamos reverberando e compartilhando para o mundo por meio dessas redes sociais? Repito, responderemos sentir por sentir. De que forma mesmo? Por meio da consciência. O que cobrou mesmo André Luiz lá nos aproximados 8 anos, a qual ele esteve em comparação ao nosso tempo terrestre nas zonas umbralinas, aquilo que ele deixou de fazer e o que ele fez de errado vivendo a porta larga do mundo, que precisamos aqui mencionar? Não, caríssimos, aqui não teve oportunidade de ver essa obra ou assistir aqui no nosso lar, que assim o faça, e aí pediremos o que nós podemos evitar para o nosso espírito imortal, tanto que aqui esta casa, neste bairro, disponibiliza-nos praticamente nos 7 dias da semana, porque estamos em qual dia mesmo? Domingo à noite, às 18 horas e 34 minutos. Ah, caríssimos, aqui muito é dado, muito será cobrado. Ninguém daqui haverá de dar desculpa à sua consciência, voltando para o mundo espiritual, em dizer que não sabíamos, não tínhamos ferramentas de sermos caridosos, fraternos, de sermos menos criminosos para conosco mesmo, empreendendo o convite deste capítulo 11, itens 14 e 15, que aqui, já nesses pontos iniciais, Elizabeth de França, lá em Harvard, 1862, está nos convidando a empreender, porque não devemos apontar o dedo em riste de quem quer que seja, nem que seja em pensamento, porque o passado nos cobra, recompor-nos espiritualmente. É o que tanto essa irmã está nos convidando a esta reflexão. Repito, não é fácil, mas conseguiremos, esforçando-nos e dando-nos nossos braços em mãos espirituais, caminhando e divisando a felicidade de ambos reciprocamente, porque o objetivo do verdadeiro cristão em experiência reencarnatória. Sempre gosto de trazer também, caríssimos, uma ou mais questão e respectivas respostas de um livro dos Espíritos e uma obra que eu esteja trabalhando, seja da própria codificação kardeciana ou das obras complementares acerca da doutrina dos Espíritos.
Por que não trazer então essa questão de número 999, que vem ao encontro da temática da obra que estamos trabalhando, a qual o nobre Allan Kardec, professor Rivaio, vai fazer o seguinte questionamento à falange do Espírito da Verdade, dizendo: o arrependimento sincero durante essa nossa atual encarnação, por exemplo, é suficiente para extinguir as faltas e fazer que se mereça a graça de Deus? Entendemos a questão, caríssimos? Acredito que foi bem conciso Allan Kardec e simplista acerca desse questionamento. Já temos essa resposta em nossas consciências, não temos? Mas vamos ver o que responde os amigos espirituais. O arrependimento auxilia a melhoria do espírito, é o primeiro passo, lógico. Tem a vírgula, mas, olha o coletivo, o passado deve ser expiado. O passado cobra-nos reconstruirmos espiritualmente no bem agir. É à toa que eu disse logo no início, de baixo para cima e de dentro para fora, simplicidade e humildade, conscientes do que nós somos e do que poderemos atingir em sermos deuses, como afirmou o meio Rabi da Galileia, dentro de nossas possibilidades, limitações, mas não nos contentando, repito, com o que estamos até agora, e sim buscando potencializar no dia posterior aquilo que deixamos de fazer no dia atual e que não fizemos também em dias anteriores. Será que é isso? Nas entrelinhas que a falange do Espírito da Verdade está nos convidando a essa reflexão, e tudo o que falamos até o presente momento, que está ao nosso campo de acessibilidade, vamos juntos, caríssimos, conseguindo essas potencialidades em nossas vidas. Não acabou ainda o entendimento de Allan Kardec, porque na condição de pesquisador, de poliglota, de pedagogo, ele gostava de pesquisar ainda mais acerca de uma ou mais respostas dos espíritos. Então lá na letra A, na linha A, ele ainda dentro desse entendimento questiona os irmãos espirituais, dizendo: se de acordo com isso, um criminoso dissesse que, tendo de expiar o seu passado, suas reencarnações pretéritas, não precise se arrepender, quais seriam para ele as consequências no dia atual, a qual ele estivesse nesse pensamento dentro de uma programação de um campo reencarnatório? Se teimar no pensamento do mal, sua expiação será mais longa e mais penosa. Então apenas e tão somente aqui mesmo nós estaremos prejudicando a nós mesmos, porque é dando que se recebe, afirmou o meio Rabi da Galileia. Livre-arbítrio relativo. Podemos fazer o que estiver dentro de nossas competências, até hoje adquirida no campo do intelecto e da moral. Mas estaremos estacionando, estaremos deixando de ascender, de acelerar o nosso processo, de gozarmos melhores situações de vivências em estrutura física deste órgão, como também de seres em experiência evolutiva aqui. Desde o princípio de a gente vai no reino mineral até nós que estamos no reino nominal. Então, nada tem que ser no campo impositivo, e sempre no campo sugestivo pelo bem agir, aonde quer que nós estejamos. Cada ação que seja, por exemplo, dar um copinho d'água depois do passe já é um ato de caridade, já é um ato de apararmos gradativamente as nossas arestas do passado. Mas se quisermos teimar, que foi o questionamento do codificador e respectiva resposta dos espíritos, apenas e tão somente estaremos o quê? Postergando a nossa felicidade. Quem aqui mesmo quer postergar a sua felicidade, caríssimos? Ninguém, não é verdade? Nem nós aqui na terceira dimensão, nem estes na quarta, na espiritual, na erraticidade, porque um dia voltar-se-ão a este orbe, ou em qualquer outro, na fisicalidade, desafiando-se para que recomponham-se consciencialmente ao universo esse de suas consciências. Como nós estamos nos esforçando? Fácil, dificílimo, mas é o que aqui a codificação agora em sua primeira obra, em O Livro dos Espíritos, está nos convidando a reavaliarmos diariamente, para que não percamos essa oportunidade ímpar de ascensão. E na questão de número 1000, ainda há algo a dizer que vem ao encontro dessa temática, sim. Podemos nós, já nessa atual encarnação, resgatarmos as nossas faltas? Será que Kardec está querendo dizer isso, a integralidade de tudo que tenhamos cometido em prejuízo de nós mesmos, para o trem, neste órgão, nas muitas outras moradas da casa do Pai? Será que é isso que Allan Kardec quis dizer? Quis depender-se? Vejamos a resposta. Sim, reparamos
novamente ou mais, ou conectivo. Não julgueis resgatá-los por algumas privações pueris ou por meio de doações de após a morte, quando de nada mais necessitais. É o que eu costumo também dizer nas exposições evangélicas. Caríssimos, não há de colar essa desculpa no mundo espiritual, de que muito angariamos e muito guardamos para suprir os nossos descendentes. Isso é uma consequência natural, mas em sua integralidade, isso não cola, tá, caríssimos? Então já deixo isso aqui aos nossos espíritos imortais, até porque isso, em grandeza vultosa, em recursos pecuniários e em bens materiais, em vez de fazer com que eles acertem, podem fazer com que eles possam se perder em suas atuais encarnações, porque não esforçar-se-ão como nós nos esforçamos para adquirir esses recursos vultosos. O esforço de o lapidar-se individual tem que ser por nós mesmos desenvolvidos. Proporcionemos o básico para que eles, os nossos descendentes, esforcem-se para que vençam as suas programações reencarnatórias assinadas contratualmente e consciencialmente junto aos seus mentores individuais. Assim sendo, é isso que, dentre outros pontos, aqui poderíamos depender acerca dessa resposta dos espíritos. E esse reparar logo no início da resposta vem ao encontro ou não desses pontos básicos que estamos trabalhando até o presente momento, desde as 18 horas e 3 minutos, acessíveis a todos nós, caríssimos. Potencializemos, multipliquemos de benesses aonde quer que nós estejamos, dentro de nossas possibilidades. Temos algo a mais que podemos acrescentar para que reajustemos como criminosos conscienciais de um longínquo passado, para que nessa atual encarnação sejamos mais assertivos e saiamos vitoriosos no hoje em comparação ao passado? Sim, como por exemplo, constância nas tarefas do bem. Essa constância é em qualquer lugar. E o que é a tarefa do bem? Apenas nas instituições religiosas, nas ONGs? Não, caríssimos. Falei há pouco. Na nossa residência, nas ruas, com as pessoas estranhas, mas também com as conhecidas, no ambiente profissional, à noite, em situações em que estejamos vinculados. Como também falei isso daqui a pouco, em desdobramento espiritual, aonde nós nos recordamos, não nos recordamos no dia seguinte o que fizemos, nas 6 ou 8 horas em média, a qual o corpo físico repousa, em seu leito, em seu quarto, para que o espírito desdobra-se e volte aonde as suas afinidades do pretérito e do presente de ambas estejam ali atreladas. Diga-me com quem andas, no dia a dia, em estado de vigília, com os olhos abertos, que poderei dizer quem tu és. Diga-me o que pensas, que poderei dizer com quem possais estar, o que acompanhados espiritualmente falando. Estamos mais acompanhados com os nossos mentores individuais, ou os ditos obsessores, ou os ditos em desequilíbrio, em erros temporários. É o bem-agir que nos dirá o que nós estamos mesmo construindo no nosso dia a dia acerca dessa constância, que devemos sempre ampliá-las, potencializá-las, onde quer que nós estejamos. Disciplina no trabalho, quaisquer que sejam as atividades. Estar em ação é um trabalho. Apenas a inércia, a ociosidade faz com que estacionemos em experiência evolutiva, mas fazer algo em prol do todo, dentro do campo individual, em prol do coletivo, do macro, far-nos-á seres melhores, construir-nos-á artífices da nova terra, do mundo de regeneração, a qual o patrono dessa casa afirmou nessa obra que eu afirmei, e convido-os para que estudem plantão de respostas lá da década de 70, no extinto programa Pinga Fogo da extinta TV Tupi. E assim vamos formando essa nova consciência dos seres em experiência evolutiva, trazendo essas energias benéficas de fora do orbe, que aqui estão aportando por meio da reencarnação, a qual citei a convite, que está gravado no vídeo, os irmãos depois poderão consultar no canal, que poderão ler e degustar as benesses que a qual o Meigo Rabi está nos proporcionando, para que nos deem maiores exemplos, e enfim, façamos a nossa parte, não terceirizemos ao trem, tampouco posterizemos ao futuro aquilo que compete a nós no hoje e no agora, em loco, nesta atual encarnação, realizarmos dentro de nossas possibilidades. Desapego das coisas materiais. É imprescindível que utilizemos de recursos materiais. Todos os dias, ao acordarmos, a partir do momento que abrimos os nossos olhos físicos da cara e o nosso peito, que nós divisamos mesmo,
tudo que é material. Então é imprescindível que em experiência, em mergulhar ao campo reencarnatório, utilizemos os bens materiais. Mas voltemos, já perdi as contas de quantos exemplos citei do meigo Rabi. Não eu, estes que estão aqui nós não enxergamos. Não amontoeis tesouros, onde as traças e a ferrugem possam correr, ou onde os ladrões também possam roubar. Assim sendo, façamos com que esse desapego torne-se benesses aos nossos semelhantes, distribuindo mais e acumulando menos. Acumulemos, sim, valores morais, intelectuais, caridade, fraternidade, grande convite deste capítulo 11, a qual o Evangelho segundo o Espiritismo está nos convidando a empreendermos e a potencializarmos. Fidelidade ao Evangelho de Jesus, ao Evangelho da codificação kardeciana, ao nosso Evangelho de bem-agir, à nossa transformação individual. É isso que esse tópico convida nos caríssimos. Lógico que é. Sentir prazer jamais por obrigatoriedade em servir ao nosso semelhante. Se não estivermos bons, equilibrados para estarmos aqui para o trabalho, por exemplo, ao campo dos voluntários trabalhadores, que não venhamos, que recomponhamos em nossos lares para que no dia seguinte ou no próximo dia de trabalho estejamos melhores, porque é normal esse oscilar energético do orbe. Repito, não é fácil divisarmos as tentações do mundo. O prejuízo que outrem tenta empreender em desfavor de nossa atual encarnação não é fácil lidar com esses momentos. Então, vira e mexe nós escorregamos em pensamentos ou em atos praticados. Assim sendo, é normal que estejamos ali oscilantes em nossa proposta evolutiva. Então, seja aqui ou em qualquer lugar que estejamos, quando tivermos que bem agir ao próximo, que alcemos em espírito e corpo físico com a vontade de ser útil, mas não por obrigatoriedade, porque isso não computarmos em benefício para a nossa eternidade, seja na erraticidade ou no mundo espiritual, seja nas próximas reencarnações. Pregar com os exemplos é só o que nós falamos até agora ou não, caríssimos? Dominar os vícios, defeitos e imperfeições para que corrijamos espiritualmente também é só o que nós estamos falando até o prezado momento. Renunciar a privilégios transitórios, falei também acerca deste ponto. É um grande desafio. Voltemos a Elizabeth France, e ela vai ainda nos afirmar lá dentro deste capítulo 11, caríssimos, que não julgueis, meus queridos amigos, seres em experiência evolutiva atualmente neste orbe no campo reencarnatório, porque o juízo com que julgardes os vossos semelhantes, logicamente que aplicar-se-á também a nós, porque não estaremos sendo caridosos, fraternos, cristãos e espíritas. Lógico que é isso que estamos dizendo. E sim, nós temos necessidade de indulgência para conosco mesmo, para com os nossos semelhantes, para os pecados que ainda nós cometemos nessa atual encarnação e ainda haveremos de os cometer, porque estamos em final de provas e expiações em transição planetária. Conscientes disso, reafirmarmos-nos em propósitos celestiais, buscando reconstruirmos em simplicidade, humildade, e levando da porta para fora do grupo Fraternidade Emmanuel todas as bênçãos que aqui nós recebamos e as compartilhemos e as dividimos com os nossos semelhantes. É o grande desafio dessa atual encarnação. Não importa quanto tempo ainda duremos nessa atual encarnação, isso é secundário. O importante é que levemos em consciência para o mundo espiritual o que eu fiz de errado, mas também o que eu fiz de bom, e nesse grande espaço de tempo, nesse inter-reencarnatório, o que eu busquei fazer de mais amplo acerca da minha pequenez espiritual, de baixo para cima, de dentro para fora, buscando todo o macro coletivo, saindo um pouco do individual, do eu, do singular. É assim que Emmanuel, o patrono desta casa, buscou fazer. Só de Emmanuel temos aproximadamente 200 obras na Lavra Mediúnica de Chico. Chico, aproximadamente 500 obras já são publicadas. Fora de Valdo, mais de 250. Se citássemos aqui 2 ou 3 autores, mais de 1000 obras. O que não nos falta é ferramentas de crescimento espiritual. Assim sendo, é o que nos convida agora neste tópico, Elizabeth France, lá desde a cidade de Harvard, em 1862, no século XIX, neste atual século XXI, terceiro milênio. Caríssimos, o que fizemos desse 1/4 de século que acabamos de findar, já que estamos no ano de 2026? Estamos nos questionando consciencialmente
Lembrei-me hoje pela manhã, lá no Irmã Marisa, falei disso. Dificilmente eu esqueço-me com a intuição dos amigos espirituais deste grande ser que fez parte desta obra e também da primeira obra do Livro dos Espíritos, na condição de integrante da Falange do Espírito da Verdade, a qual conhecemos por Santo Agostinho. Caríssimos, mais um trecho da resposta literária da pergunta de número 919, letra A. Ele disse que em sua última encarnação, ao colocar a cabeça no travesseiro, o que faremos daqui a pouco, não é verdade, caríssimos? Ele questionava-se antes de pegar no sono: alguém tem algo a se queixar de algo que eu tenha feito de prejuízo a uma ou mais pessoas? E ainda, algo que eu tenha deixado de fazer, porque competência para tanto eu tenho já em empreender de forma mais ampla, macro-coletiva, em prol dos mais necessitados? Temos ou não isso, caríssimos? Ele assim questionava-se diariamente. Estamos nos questionando? Bem-aventurados sejamos nós que pelo menos uma vez por semana assim estejamos empreendendo esse pensamento, porque no dia seguinte reafirmarmos-nos em propósitos de melhor agir, de ampliar o que estejamos já buscando desenvolver em prol de nós mesmos, em benefício dos mais necessitados. Voltemos ao Rabi: é dando que se recebe, façamos ao próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. O plantio é livre e a colheita é obrigatória. Olha esse aspecto ascensional que divisar-nos-á para a nossa felicidade em condição relativa na condição de criatura, para a nossa eternidade, desde que estejamos tendo ouvidos, olhos e mãos de agir onde quer que nós estejamos. Mais um grande contributo aqui dessa querida irmã, nesses itens 14, 15 do capítulo 11. E o Espírito Laminar, será que algo também me pode nos ajudar, já que estamos nas instruções dos Espíritos? Sim, ele me dá um contributo acerca deste tema, também falando-nos o seguinte, ao seu ponto de vista: um homem está em perigo de morte. Aqui ele vai dar-nos um exemplo para que tracemos o nosso julgamento. Sim, um homem está em perigo de morte. Para salvá-lo, deve expor a própria vida. Mas sabe-se que é um malvado expor a própria vida nós em o salvá-lo, certo? Mas já estamos sabendo que não é um malvado, contando-nos aqui a Laminais. E que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Lógico, ele tem um livre-arbítrio relativo dele, nós temos o nosso em nosso campo individual, está tudo certo assim na nossa experiência evolutiva, onde quer que estejamos, neste imenso universo. Deve-se, apesar disso, arriscar-se para o salvar? Olha essa pergunta do século XIX, lá no meio do século XIX, o que responderíamos mesmo nessa atual encarnação? Qual é a resposta que já vamos colocar? Não verbalizemos, apenas pensemos. Qual é a resposta que nós empreenderíamos, que nós agiríamos acerca deste desafio que os nossos mentores individuais poderiam nos colocar, porque nos dizemos cristãos, nos dizemos espíritas, estamos saindo da porta para fora do grupo espírita irmão ou dos nossos lares? Ponto de interrogação que deveríamos levar para os nossos lares também. Qual será que é a sugestão, não imposição de Laminais em Paris às nossas consciências? Pensai nisso, nesses rápidos instantes que lhe arrebatam os últimos momentos da vida. O homem perdido se volta para a sua vida passada, ou melhor, ela se ergue diante dele. É como se a consciência deste ser cobrasse os erros que ele tem ali empreendido em desfavor dele mesmo. É isso que depende, que Laminais já está buscando começar a responder. A morte talvez seja muito cedo para ele. Pode ser, lógico, é uma hipótese. A reencarnação poderá ser terrível. A próxima reencarnação. Lançai-vos, pois, homens, vós que a ciência espírita esclareceu, lançai-vos, arrancai-o ao perigo. Essa resposta vem ao encontro do que agiríamos, porque eu pedi para que todos nós desenvolvêssemos em pensamento a ação que deveríamos empreender, já que nos dizemos cristãos e espíritas. Como é difícil. Os irmãos podem perguntar: e você, Bruno, o que você faria? Olha, é difícil, eu tenho que esperar vir o momento. No campo teórico, eu diria que eu faria o que Laminais está me convidando aqui a fazer. E tenho certeza que todos nós assim responderíamos. Mas se soubéssemos o histórico desse ser, ao longo do que ele empreendeu, por exemplo, nessa atual encarnação, será que assim agiríamos? O que nós pensamos e prejulgamos ao ouvir uma notícia que em determinados telejornais, se nós torcemos, é capaz de sair sangue e só é um desfavor para a nossa ascensão espiritual?
Quantos pré-julgamentos nós fazemos em situações similares a esta, a qual a Lamenais está nos convidando a empreender? Foi à toa que os Espíritos estão nos pedindo neste momento para que tomemos cuidado com o que estamos ouvindo, vendo, compartilhando, estudando, empreendendo no tempo precioso para a nossa ascensão espiritual? Então, que tracemos as nossas respostas acerca do convite sugestivo, não positivo, de Lamenais a esta consciência. Mas ele ainda diz: então esse homem teria morrido injuriando-nos, acusando-nos de que poderíamos fazer algo por ele, e ficamos de braços cruzados. Talvez se atirasse nos vossos braços em agradecimento pela caridade por nós empreendida. Entretanto, não deveis perguntar se lhe ou fará ou não, mas correr em seu socorro, pois, salvando-o, obedeceis a essa voz do coração que nos dirá: podeis salvar ou salvai-o. Fica essa sugestão desse querido irmão espiritual. Olha o patrono dessa casa. Será que ele pode contribuir a algo dessa proposta que estamos trabalhando nessa noite de domingo? Lógico que sim. Lá na obra intitulada Irmãos Unidos, aqui temos a capa, trazida por espíritos diversos. Vamos trazer o contributo do patrono dessa casa. Ele vem nos dizer o seguinte: devemos recordar o mestre dos mestres, e não devemos olvidar que a caridade, sem humildade, sem renúncia individual de baixo para cima e de dentro para fora, é quase sempre flor recebida, que muitas vezes postergamos para o futuro e que não devíamos assim agir em prejuízo de nós mesmos. Que o espinheiro da caridade cobre e ainda consome em humanidade. Mas não julguemos para que não sejamos julgados, assim nos confirmou e nos reafirmou o meio Rarai da Galileia. Então, assim, Emmanuel convida-nos a potencializarmos e empreendermos a nossa reforma íntima de forma mais ampla, macro, coletiva, como também aqui falamos, em prol dos mais necessitados dessa grande obra. Também tem André Luiz, falamos dele aí no meio do nosso bate-papo fraterno, na obra intitulada Opinião Espírita. Ele vai nos convidar ao seguinte: também trabalhou com Chico Xavier. A caridade é o coração que fala, mas em situações anormais da vida, e é só o que nós temos ainda nesse momento final de provas e expiações, é preciso ouvir o raciocínio para que ele seja o que deve ser em campo de ação, e não em campo apenas de pensamento, em bem agir, em potencialidade, em multiplicidade, onde quer que nós estejamos. Não é isso que nos convida André Luiz neste prezado momento, caríssimos? Irmão X, Humberto de Campos, também muito trabalhou com Chico Xavier. Será que em cartas e crônicas ele também algo pode contribuir com a temática que estamos trabalhando? No capítulo intitulado A Caridade Maior, vem nos dizer ele, esse querido irmão X: caridade é servir sem descanso, ainda mesmo quando a enfermidade sem importância te convoque ao repouso físico. É cooperar espontaneamente nas boas obras, sem aguardar o convite dos outros, disponibilizando e voluntariando-nos assim a procurar ações que possam beneficiar os mais necessitados. É só o que nós podemos fazer. Por isso que eu disse, ao longo de todo esse conteúdo, não daremos desculpas às nossas consciências ao voltarmos ao mundo espiritual que não sabíamos, que tampouco tínhamos ferramentas para a nossa ascensão espiritual dentro de nossas possibilidades e limitações no nosso campo último reencarnatório. Então façamos a convite de Humberto de Campos e Irmão X em potencializar tudo isso que podemos assim fazer em nosso dia a dia. Joana de Ângeles, pelas luzes de Valdo Pereira, que também pode contribuir conosco. Lógico, ela vai nos dizer o seguinte, caríssimos, lá na obra intitulada Jesus e Vida. Vem essa irmã que um dia foi freira nos afirmar: a caridade alcança um dos pontos culminantes e gloriosos quando se converte em perdão ao próximo e proporciona ao indivíduo o alto perdão, com a consciência lúcida em favor da necessidade de reparação das faltas que todos nós as temos. Tenhamos certeza disso, caríssimos, da sua própria recuperação moral. Caridade, pois, sem cessar, para a eternidade, das 24 horas por dia, dentro de nossas possibilidades e limitações, é o que nos convida aqui essa querida irmã. E aqui temos alguns tópicos, mas o tempo se faz cego. Caríssimos, acreditem se puder, mas está dando 1 hora. Alguém pode, por exemplo, desligar aquele relógio? Não pode, né, Ivanildo? Então não vamos desligar e vamos cumprir o tempo, porque a cúpula espiritual nos aguarda para as próximas atividades da casa. A prece, caríssimos, findemos, não acabou o material, mas findemos, porque temos muitas ferramentas de tudo que aqui os Espíritos já nos proporcionaram para que seguimos o nosso bate-papo fraterno.
reconectemos com o alto, com a conversa sincera, não é com a prece decorada, nas quatro paredes, por exemplo, como Santo Agostinho fez, na hora de dormir, ou ao acordar, ou durante o dia, em silêncio, sem externar ao próximo, mas no contato individual com a nossa fonte criadora, com o único Pai que nós temos, o universal, para que Ele nos dê força de que recebamos aquilo que precisamos receber, de que desenvolvamos aquilo que nos comprometemos contratualmente, consciencialmente, para desenvolver nessa atual encarnação, em reparando o pretérito, e assim, dentro dessa proposta do capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, e dentro dos itens 14 e 15, caridade, sem cessar como esses últimos irmãos espirituais suscitaram que as empreendamos a convite dessa caridade para com os criminosos, que é o item principal, mestre, que estamos trabalhando desta obra do Evangelho no Espiritismo, segundo o Espiritismo, ou façamos, dentro de nossas possibilidades, da porta para fora, sempre que aqui sairemos do Emmanuel, ou da porta para fora dos nossos lares, ou nas ruas, ou no ambiente profissional, ou onde quer que estejamos, em qual dimensão material e ou espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Agradeço a presença de cada um de vós. Um ótimo início de semana. Continuemos em silêncio, aguardando que sejamos chamados pelos amigos aqui que nos proporcionarão as reenergizações ectoplásmicas em benefício dos nossos corpos físicos e corpos perispirituais. E assim, ensaiando melhor, façamos com que faça valer a pena os nossos esforços de aqui, estarmos a esta estrutura física, e o melhor, estarmos recebendo de todos os trabalhadores do mundo espiritual e também do mundo material para a nossa atual encarnação. Que assim seja, graças a Deus.